Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Nivaldo com mais um vídeo de AutoCAD 2D para vocês. Hoje vamos falar de numeração automática e para isso vamos comparar dois métodos. Vocês estão preparados? Vamos lá então. Bom, os dois métodos que nós vamos usar ou comparar é o comando tcount nativo do AutoCAD e o aplicativo Increment. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é baixar esse aplicativo. Vamos lá ver como que a gente baixa isso aí. Bom, vamos vir aqui no App Store da Autodesk. Vamos digitar o nome. Bom, e está aqui o nosso aplicativo. Aqui ao lado a gente encontra um outro aplicativo, com diferencial de que esse aqui custa $1,99, né? $1,99. E esse aqui é gratuito. Bom, vamos clicar em Download. Informe aí a sua conta Autodesk. Se não tiver a conta, clique nesse botão Create Account e crie sua conta. Pronto. E verifique que o aplicativo já foi baixado. Clica nele, executar. Ele já está instalado no meu computador, por isso ele perguntou o que eu desejava fazer. Você pode visualizar o manual. E para que esse aplicativo funcione, se o AutoCAD estiver aberto, você precisa fechá-lo, reiniciar o AutoCAD, tá bom? E nós vamos encontrar o aplicativo aqui, ó, Add-in 123 Increment, tá bom? Então agora a gente já pode começar a comparação, porque nós temos os dois recursos à nossa disposição. Bom, vamos falar do tcount. O tcount, para você acessá-lo, você pode encontrá-lo no menu Express Tool. Então vamos lá, Express Tool, painel texto, aqui olha, painel texto, botão Auto Number. Olha o botão Auto Number aqui, tá bom? E está aí ativado o comando tcount. Ou então você pode digitar tcount, né? Normalmente só o TC já leva para o comando. Tcount ativado e podemos começar a utilizar. Bom, eu tenho alguns números e eu gostaria de colocá-los em ordem crescente. Então, seleciona o objeto, pressiona o Enter ou o botão direito do mouse. Eles estão na direção X. E aqui nós vamos informar o primeiro número, vírgula, o incremento. Então, 1,1 e overwrite. E ele organizou para a gente, começando pelo número 1 e aumentando de 1 em 1. Vamos fazer uma outra ordem crescente aqui. Direção X. Nós vamos pedir para começar com o número 5 e para ir de 2 em 2. Overwrite. Tá aí então. Tá? É assim que funciona esse comando na ordem crescente. Vamos ver na ordem decrescente agora. Tcount, seleciona objetos na direção X, ordem decrescente, 2, 4, 5, eu tenho 5 números, então eu quero que comece com o número 5 e eu quero que ele diminua de 1 em 1, então eu estou colocando 5
vírgula, menos 1. Overwrite. E tá aí, olha, ordem decrescente, a gente escolhe o número e o incremento a gente põe negativo. O que acontece se o incremento for 0? Vamos dar uma olhada no que acontece se o incremento for 0. Então, vou colocar 5,0. Bom, era de se esperar, né, que ele repetisse o número 5, né? Mas não, ele repete o último comando, tá bom? Prefixo. Então eu gostaria de colocar um número na frente do número que já existe. Então vamos ativar o comando, selecionar objetos, direção X. Eu gostaria que começasse com o número 1, o prefixo 1, vírgula, e eu gostaria que fosse de 2 em 2. Prefixo, ele vai acrescentar o número na frente desse que já existe. Bom, nessa caixinha nós temos a opção overwrite, prefix, sufix. Então vou marcar a opção prefix. E ele colocou o número que nós solicitamos na frente. Número 1, 1 mais 2, 3, 3 mais 2, 5. Tá bom? E agora nós vamos ver a mesma coisa com o sufixo. Seleciono os objetos, direção X, incremento. Eu gostaria que começasse com o número 6 e que fosse de 1 em 1. Bom, eu não quero um prefixo, eu quero um sufixo. E está lá então o sufixo colocado, tá bom? Vamos ver o próximo. O próximo nós temos números na vertical. Então, vamos ativar o nosso comando, selecionar os nossos números e agora eu quero direção Y, tá? Gostaria que começasse com o número 1 e que fosse de 1 em 1. Overwrite, né? Overwrite é escrever por cima, ou seja, tira o número antigo e põe o novo. Tá aí. Ordem decrescente. Seleciono objetos. Direção Y. Vou falar que eu quero que comece com o número 10, vírgula, menos 1. Então, começa no 10 e vai subtraindo 1. Overwrite. E tá aí, 10, 9, 8, 7, 6. Aplicação desse comando. Bom, a aplicação desse comando, numeração de escadas. Então, vamos lá. Vamos selecionar os nossos números na direção X, começando pelo número 1 e o incremento de 1. Overwrite. Tá aí então, olha, ele numerou a escada para a gente. Bom, você está vendo que para esse comando funcionar, a gente necessita que algum número tenha sido escrito, né? Se você não escrever o número, ele não vai funcionar. Então, vamos lá. Seleciona todos esses números. Na direção, vamos lá, na direção Y, 1,1, overwrite, e está aí também numerado. Só que não está numerado certo, né? Porque ele começou lá em cima do número 1 e terminou com 18. Seria o contrário. Deveria começar com o número 1 e terminar com 18. Então, vamos arrumar isso aí. Então, vai ser na direção Y. Eu quero que comece com o número 18 e que vá subtraindo, né? Vírgula, menos 1. Overwrite. Agora sim, olha. Tá? Você está vendo que alguns números estão ficando em cima do desenho, sem problema nenhum. Seleciona. Vamos desselecionar essa linha que a gente não quer, move. E vamos mover o objeto um pouquinho para o lado.
Tá aí então a numeração. Bom, aqui nós temos eixos horizontais e eixos verticais. Vamos ajustar a numeração deles. TCount, seleciona, botão direito, direção X, eu quero que comece com o número 1 e que vá de 1 em 1. Overwrite. E tá aí então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Bom, agora vamos ajustar as letras. Vamos selecionar as letras na direção Y e eu vou digitar que eu gostaria que começasse com a letra A e que fosse de 1 em 1. Tá? Verifique que quando eu apertei o Enter, ele trocou a letra A pelo número 0 e se eu apertar o Enter de novo e Overwrite, ele vai começar do número 0. Então, o comando tcount, ele não funciona para textos, tá bom? Ele só trabalha com números. É por isso que a gente precisa de uma outra opção. Vamos conhecer o comando incremente. Bom, aonde ele se encontra? Menu Add-ins, está aqui. Ou então, atalho gile_incr. Tá? Estranho, mas é isso mesmo. É o nome do desenvolvedor, é o comando gile, tá bom? E ele abre essa caixa que nós vamos trabalhar. Bom, vamos ver como que funciona esse comando. Inserir números nos vértices. Então, quero numerar os vértices desse retângulo. Número, então vou pegar a opção número. Quero começar com o número 1 e quero que vá de 1 em 1, tá? Parecido com o tcount. Só que o tcount você precisaria ter um número escrito para que ele alterasse. E aqui nós não temos o número escrito, tá? Não há necessidade de número escrito. Você tem a opção atributo de bloco, texto, seleção e automático. Vamos pegar aqui a opção texto. Vamos falar o tipo de fonte que a gente quer, o tipo de justificação, tá? Vou colocar só para mudar middle center e aqui o tamanho do texto, 0.25. E agora a gente vem aqui nos vértices e vai clicando. Conforme a gente vai clicando, a numeração acontece. Ok? Segundo, inserir letras nos vértices. Agora não são mais números, são letras. Ativa o comando, desmarca número e marca letra. Eu quero que comece na letra A e eu quero que as letras vão de uma em uma. A, B, C, D. Tá? Middle center, 25. Ok. Então, ó, A, B, C e D. Então, bem interessante, né? Vamos ver nosso próximo caso. Inserir P1, P2, P3 e P4 nos vértices. Vamos ativar o comando, mudar para dígito, informar que eu quero que comece com o número 1 e o prefixo vai ser a letra P. No tcount o prefixo era numérico, aqui o prefixo pode ser alfanumérico, ok? E vamos lá, P1, P2, P3, P4. Bom, vamos lá. Agora eu gostaria que aparecesse um sinal separando os dois. Então, a gente vem aqui, acerta a numeração para começar de 1. Eu não quero número, eu quero letra, tá bom? E aqui, opa, eu quero número, né? E aqui a letra E. Separador. Vamos colocar aqui o hífen, né? E vamos ver o que acontece. Olha, ele não obedeceu o que a gente pediu. Vamos fazer algo então. Vamos tirar o separador daqui e vamos colocar ele aqui.
E aqui vamos voltar para o número 1. Ok? Agora sim, né? Legal. Mas na verdade, agora eu vou precisar apagar esses aqui que estavam errados, né? Então eu vou deletar tudo. Opa! Eu vou deletar esse último que eu coloquei e vamos alterar, pedir para ele alterar, para eu não precisar apagar. Então, para alterar, a gente vem aqui em Selection. Aqui a gente usou a opção texto, tá? Então aqui tem que estar marcada a opção texto. E eu quero Replace. Eu quero que ele troque. Tá? Começando pelo número 1, indo de 1 em 1. Replace. Ok? Então, vamos clicar aqui, ó. Ele vai trocando sem a necessidade de apagar e fazer tudo de novo. Ok? E aqui a mesma coisa, substituir os números por letras. Então, eu vou mudar para as letras. Eu quero que comece na letra A. Vamos mudar? Vamos. Vamos começar na letra L. Então tá aí, ó. Começando na letra L, nenhum prefixo. E eu quero replace, eu quero trocar texto. Tá? E olha lá, ele funcionou. Tá bom? Vamos dar um Ctrl Z e vamos ver o que aconteceria se eu mudasse para mTexto. Tá bom? Então, começando na letra L, tá? Ok. Começando na letra L. Olha lá. Não foi, tá bom? Então, se eu mudar para mTexto, ó, ele não reconhece, não funciona. Tá ok? Então, vamos vir aqui na opção texto, desmarque mTexto, e agora sim ele vai funcionar, tá bom? Então, cuidado se você gerou o seu texto como texto de uma linha ou como multiline texto. Bom, vamos ver escadas. Então eu gostaria de numerar a escada. Temos dois exemplos aqui. Um exemplo para numerar e um exemplo para substituir. Então, para numerar, eu acho que vai ser tranquilo, né? Vamos pegar aqui na opção número, começando pelo número 1, nenhum prefixo, texto. Tá? Aqui ele já está indicando que a letra é 014. Então, vamos colocar 14. Ok? E vamos acrescentar os números aí, olha. Pessoal, eu vou mostrar assim que terminar como seria um jeito legal de fazer, né? Porque aqui, ó, os números estão todos tortos, né? Então, um jeito legal da gente fazer seria o seguinte, ó. Vou pegar o comando offset, tá? Vou marcar aqui um espaçamento 0.25 e aqui também 0.25. Legal. Então, pessoal, vamos configurar aqui a nossa caixinha. Começando do número 1, tá? Vamos marcar aqui a opção bottom left e vamos numerar aí, olha. E agora a gente tem um controle um pouco maior aí, olha, do nosso trabalho, tá? Os números não ficam todos perdidos, né? Como estava ficando na situação anterior, ok? Aqui é para substituir. Então, vamos substituir. Substituir, a gente vai na opção Selection. No quantidade 1.
e eu quero a opção Replace. Bom, uma coisa que a gente tem que saber é se o número foi criado como texto ou como mtexto. Já que eu não sei qual dos dois foi, vou deixar os dois marcados. Tá bom? Então, vamos lá. Tá aí, olha. Pronto, tá? Vamos ver uma outra possibilidade. Então, vou pegar esse comando, vou colocar na opção automático. Eu não sei se é texto ou se é mtexto, vou deixar os dois marcados. O X eu quero na ordem ascendente e o Y também na ordem ascendente, tá? Então, vamos selecionar tudo. E tá aí a numeração. Bacana esse comando, né? Bom, vamos agora para essa situação que o tcount não fez. Então, nós gostaríamos de substituir o nome dos eixos. Então, vamos lá. Selection, porque eu gostaria de substituir. Começando de 1, indo de 1 em 1. Eu não sei se é texto ou mtexto. Replace. Ok. Tá? E ele arrumou para a gente. Bom, agora gostaria de arrumar as letras. Então vamos lá, começando da letra A, vamos mudar aqui para texto. De novo, não sei se é texto ou mtexto. Ok. A, B, C. Bem fácil, né, pessoal? Bom, aqui tem mais algo para a gente fazer. Inserir o pilar abaixo em todos os cruzamentos dos eixos. Então, esse pilar, ele é um bloco, tá bom? E nós, tá aí, olha, block reference, então a gente vai incluí-lo lá. Vamos ativar o comando, deixar ele aqui, colocar o nome atributo, vou selecionar esse bloco, ele é o pilar, tá bom? E o atributo dele que contém a informação é o ID. Então, prontinho. Olha só, ele aparece aqui para a gente posicionar, tá? Mas eu gostaria que ele fosse numérico, começando do número 1, e que tivesse a letra C como prefixo. Agora sim. Então, vamos lá. Então, ó, C1. Então, a gente vai posicionando as nossas colunas e ele já vai alterando a numeração sozinha, né? Bacana essa opção também, né, pessoal? E vamos lá para mais um exercício aqui, ó. Eu tenho uma planta com algumas portas e algumas janelas. As janelas estão todas com o número 1. A gente vê que essas janelas são blocos, né? E se eu der 2 cliques, eu vejo que o bloco ele tem os seguintes atributos. Tem o modelo, tem o fabricante e tem o ID, que é o código J01. Então, eu estou olhando essa informação porque eu vou precisar dela. É o ID que tem que variar, tá bom? Então, vamos pegar o comando. Eu gostaria que fosse de 1 em 1. Gostaria que colocasse a letra J. É uma substituição. Então, eu vou pegar Selection,
Vou desmarcar esses dois, vou marcar bloco. O bloco que eu estou usando, olha só, eu tenho várias janelas. Essa janela é a janela 1 por 1, é o nome desse bloco. E o atributo que eu quero mudar é o ID. Tá? Vou dar um OK. Venho aqui e ele alterou para J1. Se eu tentar fazer nos outros, não vai funcionar porque é outro bloco. Tá? Então, ativo o comando novamente, muda aqui para janela 1,20 por 1, muda para ID, deixo o número 2 aqui, porque a próxima janela vai ser número 2, e OK. Então, vamos lá. 2, essa aqui não vai mudar, 3, e essa aqui, 4. Faltou uma janela ainda, então a próxima vai ser janela 5, só que vai ser a janela 60 por 60. E aqui vai ser o ID que vai ser alterado. Então, clica aqui, janela 5. Tá bom? Vamos fazer a mesma coisa com as portas. Então, as portas, nós temos essa porta aqui, que ela é a porta de 2,10 por 80, e nós vamos alterar o ID. E essas outras três portas aqui, elas são 2,10 por 70, e nós vamos também alterar o ID dela. Então, nós vamos começar pelo número 1, vamos colocar o prefixo P, tá? E vamos alterar o ID, replace. Então, poxa, por que não está indo, né? Não está indo porque aqui está na opção janela. Basta a gente vir aqui, pegar a porta de 80, mudar para o ID OK, e está aí, P01. Bom, as outras são a porta de 2,10 por 70, muda para ID, OK? Olha que a numeração vai começar no número 2, então tá aqui, ó, 2, 3, 4. Bom, pessoal, vamos lá para as conclusões então. Então tá aí. Para escadas, o comando tcount funciona adequadamente. Somente o increment trabalha com texto, somente o increment trabalha com blocos. Vale a pena instalar o increment, tá? O increment. Pessoal, se você trabalha só com escadas, tcount resolve os seus problemas. Se você precisa de sistemas de contagem que usa letras ou que trabalha com blocos, você vai precisar instalar o increment. Tá bom? Treina tudo isso que eu apresentei para vocês. Esse arquivo se encontra na descrição dos vídeos. E qualquer dúvida, deixa nos comentários. Um abraço e até a próxima.